Quem que o Internacional precisa contratar? É uma reflexão que eu estou fazendo pela primeira vez aqui no que diz respeito especialmente a time titular. A time titular. Se falou em determinado momento, vou pegar posição por posição. Se falou em determinado momento que o Internacional tinha que contratar o Everton, goleiro, que está saindo do Palmeiras e tal. Gente, importante dizer que a gente não pode analisar o time do Internacional pelo que rendeu. Tem que analisar o time do Internacional pelo que ele pode. E imaginando que as correções todas serão feitas. O Inter não precisa contratar um goleiro. O Inter não precisa contratar um goleiro. Se o Rocher e o Antony estiverem bem preparados, se bem clínica e fisicamente, eles são absolutamente suficientes. E tem o Ivan ainda. Só que tem que ter um preparador de goleiros melhor. Tudo tá... Não precisa contratar goleiro. Na lateral direita, não precisa contratar. Eu tenho titular e eu tenho reserva. Eu tenho titular e eu tenho reserva. Eu tenho Bruno Gomes e o Aguirre. Bruno Gomes e Aguirre. Na zaga, bom, aí nós temos que pensar em algumas coisas. Nós temos o Vitão e o Mercado como titulares, o Juninho e o Vitor Gabriel como reservas. Vitão, se for vendido, não preciso nem dizer que não é só contratar, tem que trazer um jogador de primeiríssima linha para o lugar dele, porque o Vitão é um dos nossos melhores jogadores e o melhor zagueiro do grupo. O Mercado ainda dá conta do recado, mesmo com a idade avançada. Cara, precisa de contratar mais um bom zagueiro também para grupo, porque, velho, Juninho, Vitor Gabriel. O Juninho, cara, não quero nem ver na minha frente. Juninho não quero nem ver na minha frente. Ah, de verdade. E o Vitor Gabriel fez um belo gauchão, foi a revelação do gauchão e depois se perdeu também. Lateral esquerda, nós temos o titular, que é o Bernabé, que a gente espera volte a ser o Bernabé de 2024. O Abel me prometeu. O Abel me prometeu que vai ser o Bernabé de 2024. Tá? Então tá. Não tem reserva para ele. Só se for o Guri, o Alisson. Se a gente preparar o Guri bem, o Guri apareceu bem num jogo lá. Se o Guri tiver maduro, né? Uma análise que tem que ser feita, tem profissionais no Beira-Rio para fazer essa análise, né? Tem o Abel, o Leomir, o Pesolano agora, que façam essa análise. Se o Guri realmente está pronto, bola me parece ter para ser um dos laterais esquerdos. Então, até agora aí, não sei se vocês perceberam, fechando o sistema defensivo, eu não acho que tenha que ter nenhuma contratação para o time titular. Eu acho que tá bom. Esse sistema defensivo é bom. Tem que contratar para grupo, para repor ali atrás. Zagueiro, né? Meio campo. Primeiro volante. Primeiro volante hoje eu tenho Thiago Maia, Ronaldo, Richard. Luiz Otávio está sendo vendido. Precisa contratar um primeiro volante titular. Precisa contratar um primeiro volante titular. O Thiago Maia veio para isso, mas, cara, o Thiago Maia tem um teto. E eu acho que ele não vai ultrapassar muito esse teto. Não estou dizendo que é ruim. Acho que não, se ele estiver bem, ele pode ser razoável, mas tem que contratar. E eu acho que tem que contratar 2 primeiros volantes. Eu não sei por que não foi feito ainda o processo de rescisão do Ronaldo e do Richard. Isso tem que ser feito, tá? Tem que ser feito o processo de rescisão desses dois. Eles não podem continuar no Internacional. E eu acho que precisa contratar 1 ou 2 jogadores para abrir o meio-campo. Na segunda função do meio-campo, eu tenho o Alan Rodrigues. Porque o Bruno Gomes, eu tô querendo o Bruno Gomes na lateral direita, né? Então tu tem que contratar pelo. E outra, o Bruno Henrique saiu. O Bruno Henrique era uma porcaria. Bom, mas o Bruno Henrique era um jogador do grupo para essa função. Então precisa contratar pelo menos mais um camisa 8 bom para disputar ali com o Alan Rodrigues. Pelo menos mais um camisa 8 bom. A linha de 3, percebam, até agora eu pedi um jogador titular só. O primeiro volante. A pergunta para mim aqui foi: quantos jogadores titulares eu acho que o Inter precisa? Até agora, 1. Fechei a marcação no meio-campo. Vamos para o ataque. A linha de 3: Carboneiro, Alan Patrick e Vitinho. Eu acho que Carboneiro e Vitinho são bons reservas. Longe de ser jogadores ruins. Acho que dá para se virar com eles. Mas se eu quero disputar alguma coisa importante, eu preciso de mais um cara de cada lado do campo. Titular. E aí eu vou ter como reposição Gustavo Prado, Tabata, Carboneiro, Vitinho,
aí tá massa, aí tá legal de reposição. Mas eu contrataria pelo menos um, e no meu gosto mais dois. Um de cada lado do campo, titulares, porque eu acho que o Vitinho e o Carboneiro têm teto. Tem teto. Tem teto. Alan Patrick, evidentemente, é o titular. Precisa contratar um reserva para o Alan Patrick. Nós tentamos o Romero. Não rolou. Já foi embora, inclusive. Nós precisamos contratar um reserva para o Alan Patrick. Centroavante. Hoje é o Borré. Hoje é o Borré e o Ricardo Matias está sendo vendido. Então, pera lá. Eu acho que o Inter precisa contratar um titular e um reserva. E o Inter teria o Borré no banco. Gente, se o Borré recuperar 50% do futebol que tem, o Borré é centroavante titular do Inter. Até porque o Inter não vai ter dinheiro para contratar centroavante de ponta, né? Se fala aí do Pedro Raul, que é um bom centroavante. O Borré tem condições, recuperando seu futebol, de ser melhor do que o Pedro Raul foi a carreira inteira. Agora, se vai conseguir ou não, eu não sei. Então tem que contratar um centroavante, dois centroavantes eu contrataria. Dois centroavantes. Essa é a minha análise sobre o time titular. Então nós estamos falando aí, respondendo agora sim a pergunta. Eu acabei não fazendo uma análise só do time titular aqui, acabei fazendo uma análise do grupo todo. Acho que eu deixei claro aqui o que eu penso. E eu não tinha feito ainda essa análise nem na minha cabeça. Eu fiz aqui ao vivo com vocês. Então, do time titular do Inter hoje, eu acho que precisa de um primeiro volante e dos dois pontas. Aí você conta 3 jogadores. Um primeiro volante e 2 caras de velocidade pelos lados. Do time titular eu mudaria. O Borré fica essa dúvida aí. Porque se recuperarem o Borré, todo mundo está prometendo recuperar o Borré. Todo mundo está prometendo recuperar o Borré. O Abel, o Pesolano, todo mundo prometeu recuperar o Borré. E a gente sabe que o Borré tem bola no corpo. Então tá, então vamos acreditar no Borré. Então 3 contratações para o time titular. No banco, o que eu coloquei aqui? Que precisa pelo menos mais um zagueiro, talvez um lateral esquerdo. Para o meio-campo precisa contratar pelo menos 2 primeiros volantes e mandar embora quem está aí, tirando o Thiago Maia, mandar embora o Ronaldo e o Richard. Tem que contratar pelo menos um camisa 8. Um reserva para o Alan Patrick e mais o centroavante. O problema do Inter não é tanto do time titular, para grupo. Eu falei em 7, 8 jogadores. Gente, não vai contratar tanta gente. Não vai contratar tanta gente. Quem vier, certamente não vai ter tanta expressão assim. Eu estou colocando aqui para vocês uma necessidade razoável de time titular e uma necessidade grande para grupo. Eu estou falando do meu mundinho ideal, fantástico mundo do Bob Baldasso. Estou falando do meu mundo ideal. Meu mundo ideal não existe. Meu mundo ideal é uma ilusão. Não vai acontecer isso. Não vão contratar 10 jogadores, 3 titulares e 7 bons para bancos. Não vão fazer isso. Então vai contratar 3, 4 jogadores. E talvez até perca jogadores aí. Então é isso, gurizada. Então é isso. Essa é a minha análise completinha.